Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez da Notre Dame Intermédica GNDI3, pregão desta terça-feira, dia 28 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalto Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal e também toda a parte de análise. Tem muito conteúdo em termos de análise aí na programação do canal. Você pode se inscrever gratuitamente passando aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se, se estiver aparecendo essa imagem para você, e na sequência é só clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo vai ter a opção para você clicar em se inscrever no canal. A análise especial, ela foca em falar ali, levantar o cenário como um todo do ativo, desde o longo prazo até o curto prazo. Então, nesse caso, eu uso análise técnica, que é a minha especialização, para olhar o gráfico anual, o gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, e trazer um cenário como um todo, está mais interessante para compra, para venda ou ficar de fora em cima desse ativo. Quais são as estratégias para possível entrada nessa ação? Lembre-se aí também de instalar no seu celular o aplicativo aqui DV Invest, que está disponível para iOS e para Android. Você pode também acessar pelo seu navegador no computador para você receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e as carteiras de ações, uma carteira semanal e uma carteira mensal. Primeiramente, gráfico anual aqui da Intermédica. Dá para perceber o quê? Que a gente tem candles ascendentes. Essa máxima aqui é superior a essa máxima, essa mínima aqui de 2019 é superior à de 2018, a mínima de 2020 é superior à mínima de 2019 e a máxima também já é superior à máxima de 2019. Nesse momento, o ano está estável aqui para o ativo. Lembrando, o Ibov nesse momento tem aí um ano com queda de praticamente 9,6%, ou seja, nesse momento, GNDI3 está um pouco mais forte do que a média, que seria o Ibovespa. A média aí, que representa a média de ativos, a quantidade de ativos, aí, mais de 70 ativos da nossa bolsa, os mais líquidos, o Ibovespa. GNDI3, então, no gráfico anual, está dentro do movimento ascendente. Dentro desse movimento ascendente, sinalizações ali de alta no gráfico de menor periodicidade, como um mensal, por exemplo, ou até mesmo um quadrimestral, traz a oportunidade de se buscar mais operações de compra a favor desse cenário de movimentação para cima no gráfico anual, desses candles ascendentes. Indo aqui para o gráfico quadrimestral, lembrando que, seja agora ou no decorrer dessa análise especial, você pode deixar seu like, seu joinha, se ela for útil para você de alguma forma em termos de leitura do ativo, do cenário do ativo ou mesmo em termos de aprendizado. Qualquer que seja a informação que agregou algum valor para você, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Pode deixar também seu comentário, compartilhar com um amigo, com um familiar. Já vai ser de grande valia aí prestigiando o meu trabalho. Temos então no gráfico quadrimestral algo interessante. Interessante em que sentido? Ela vinha com candles ascendentes e durante a crise foi lá em cima, veio aqui forte para baixo, perdeu a mínima desse candle, perdeu a mínima desse candle, só que volta, deixa uma sombra inferior, que já é um sinal de recuperação por parte dos compradores, e no candle seguinte, essa barra seguinte representa aí um comportamento do preço em 80 dias, né, de negociação, já retorna para cima da máxima desse candle anterior, ou seja, o candle que poderia gerar um sinal de topo e caminhar para um movimento de baixa, já retoma, é como se tivesse vindo basicamente um movimento aqui para cima, ou seja, mantendo o cenário positivo desse papel, pensando num prazo maior. Montou um candle grande, um candle de força, o maior candle aí desses candles anteriores, um mais representativo, trazendo uma expectativa maior de subida, ou seja, seria menos provável ter uma pancada para baixo. Então, lógico, se é menos provável ter uma pancada para baixo, qual o nível de preço aqui interessante se ocorrer algum movimento para baixo? Porque a gente não tem a certeza de realmente para onde o preço vai, onde vai parar de subir, onde vai parar de cair. Mas a gente tem objetivamente a forma de como é que eu vou comprar esse ativo, se eu vou comprar, se eu vou ficar de fora, e se eu comprar, eu vou ficar durante quanto tempo, isso a gente consegue traçar, ou seja, ser objetivo nesse ponto, mas não controlar o que vai acontecer com o preço. Aqui, por exemplo, se o preço retorna para uma região ali na casa de R$ 62,90 até os R$ 59,00, nessa faixa aqui, me chama um pouco mais atenção. Só olhando para o gráfico quadrimestral me chamaria um pouco mais atenção em ficar de olho nessa faixa de preço
para planejar compra ali, olhando algum sinal de alta no prazo menor, pode ser até num gráfico semanal. Mensal também seria algo interessante acontecer. Seguindo aqui para a GNDI 3 no mensal, olhando para o gráfico mensal do papel, a gente tem o quê? Tem um ativo que está gerando aqui um sinal de alta no gráfico mensal, conseguiu fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos, depois da pancada de março, isso aqui foi durante a crise, o momento mais agudo da crise do Covid, para o mercado, né, para os ativos, dessa pancada para baixo, mas o que aconteceu no mês seguinte? Já conseguiu voltar para cima ali da média, basicamente um sinal de manutenção da sua tendência de alta de prazo maior, de manter aqui o preço acima da média. E não só fez isso, confirmou uma formação de fundo ascendente e está dentro de um movimento de alta, ainda não perdeu aí a questão das mínimas ascendentes do gráfico mensal. Nesse momento, o movimento é de alta, o cenário é positivo, o anual dentro do movimento de subida, o quadrimestral basicamente também dentro desse movimento de subida, só que o ativo chegou num nível de preço importante, que é os R$70. Bateu aqui e está gerando uma correção. Só que eu olho para essa correção, eu vou colocar daqui a pouco aqui o gráfico semanal. Então, no gráfico quadrimestral, dá para ver, ou seja, um sinal de alta, foi para cima do nível de preço que eu já citei ali na faixa dos R$ 62,90 a R$ 59,00. Que nível de preço é esse aqui? R$ 59,00. Essa mínima desse mês é R$ 60,84. Então, R$ 59,00 ainda está um pouquinho para baixo, que é basicamente essa região aqui. Ó. É esse patamar aqui dos R$ 59,00, é nesse nível aqui. E os R$ 62,00 estando um pouquinho mais aqui para frente. Que no semanal, esse aqui vai ser um topo, lá no gráfico semanal que eu vou mostrar. Está dentro de um movimento de subida, só que bateu na resistência. Quando chega nessa resistência aqui, depois desse movimento de alta, você tem a chance de acontecer o quê? Às vezes uma movimentação lateral do preço, que não seria nenhum problema. O viés vai continuar sendo um viés de alta, na expectativa maior de subida do preço. O que vai começar a trazer um sinal um pouco mais negativo seria, por exemplo, ter um mês fechando para baixo da média, gerando uma nova mínima em relação ao mês seguinte, igual esse aqui, ó, fechou abaixo da média? Fechou, mas não gerou nova mínima. Se vem um candle aqui, fecha abaixo da média e o próximo gera nova mínima, caracteriza um movimento maior de queda, uma chance maior de poder ter queda e, consequentemente, perdendo um pouco mais a expectativa de subida dentro da minha avaliação. Mas nesse momento, mesmo que tenha algo aqui, fica mais para se planejar a operação de compra, de colocar o ativo na carteira. Dá para comprar aqui? Dá para comprar aqui. Coloca menos capital, se continuar subindo, você já tem um capital no ativo, você pode ir comprando às vezes mensalmente, se é uma estratégia para longo prazo. É um dos ativos que podem compor uma carteira de longo prazo, assim como eu abordei do mesmo setor, a Repvida. Recentemente eu fiz a análise especial da Repvida, então agora eu estou fazendo da Intermédica, da Notre Dame Intermédica, que é do mesmo setor. Então aqui, lá na Repvida também era um cenário positivo, aqui da mesma forma. Cenário positivo, eu vejo o gráfico mensal de forma positiva, o anual, o quadrimestral positivo. Logo, dá para se buscar operações na ponta compradora nesse ativo, seja comprando um pouco aqui, buscando comprar quando testa uma região de suporte um pouco mais relevante, colocar um pouco mais de capital. Qual o suporte um pouco mais relevante? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, porque aqui, nesse momento, ficaria aquela região lá que eu citei, dos 63 praticamente a R$ 59,00, que é essa região aqui do gráfico quadrimestral, principalmente mais na região dos R$ 59,00, 60 pila a 59 pila. E no gráfico semanal, nós temos uma tendência de alta. O que chama atenção aqui no gráfico semanal, o que chama minha atenção aqui em relação ao comportamento do preço, que ele está representando o comportamento dos investidores, de compradores e vendedores, é a chegada em níveis de preço, faz uma pequena pausa e continua a subida. Ou seja, o ativo chegou, por exemplo, aqui agora, no nível importante de preço que eu já citei aqui no gráfico mensal, vou colocar aqui do lado de cá, que eu citei aqui no gráfico mensal, ó, esse nível de preço de relevância, R$ 70,00, o número redondo, bateu aqui, está respeitando essa região, mas é uma correção mais ascendente. Ou seja, na hora que vai tentar fazer uma correção, já toma uma pancada para cima, já entra pressão compradora, aquela questão de gerou movimento de baixa, chegou num nível de suporte, vou comprar um pouco mais aqui. Em vez de comprar mais aqui, compro mais quando chega no nível de suporte. Então está fazendo uma correção mais ascendente nesse momento. Está num processo ainda de correção, mas com viés de alta, tendência de alta de médio prazo. Quando eu falei de níveis de preço, processo de recuperação. Primeiro ponto de teste aqui, ó, essa região que foi perdida.
testa aqui nessa semana e dá pancada para baixo. Aí volta para cima desse nível, na hora que ela consegue voltar para cima aqui desse nível, dessa região aqui, ó, na hora que consegue ficar acima, olha o que ela já passa a funcionar como patamar de suporte. E o preço gera uma sinalização de alta, volta para cima de outro nível que estava sendo respeitado. Ó. Mais um nível sendo respeitado de preço. Passa para cima desse nível. Qual o próximo nível? Esse aqui. Respeitou esse nível? Não, ele já passou batido, já veio para cima e passou a usar essa região como um suporte. Então é a característica que vai representando aí força por parte dos compradores. Chegou em outro nível importante de preço, que é esse aqui, ó. Outro nível importante. Bateu, bateu, bateu e está aqui respeitando essa região. Que região é essa? Que desafio é esse, né, que ela tem aqui pela frente no gráfico semanal? No gráfico mensal, o desafio principal está aqui na faixa dos 70. Depois dos 70, a gente tem a região dos 74,46, a máxima desse grande candle de baixo, que proporcionou um topo lá na máxima histórica, e a própria máxima histórica em R$ 76,22. No semanal, o desafio que ela se encontra aqui agora, gerando uma correção ali no semanal, está na casa dos R$ 68,93, basicamente nos R$ 69,00, que é um nível de preço bem testado aqui, ó. Foi bem testado aqui, ficou ali se sustentando acima desse patamar, agora aqui isso aqui virou resistência, chamada mudança de polaridade, um vídeo de aprendizado que tem aqui no canal, que você pode assistir, um vídeo bem curto para você entender melhor essa questão da mudança de polaridade. Nesse ponto, o que é interessante fazer? Eu vou ou buscar uma compra aqui, ou aguardar uma correção, mais visível que o movimento para baixo, assim como aconteceu aqui, gerou ali um teste aqui, gerou algum sinal de alta no prazo menor, até no gráfico diário, buscar já uma entrada ou buscar a entrada já aqui nessa faixa de preço, um pouco maior, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de subida. O que esse ativo começa a trazer um cenário diferente do que nós temos aqui, que é um cenário mais positivo por parte dos compradores e com expectativa maior de subida num prazo maior, num médio a longo prazo. Ela passar a retornar para baixo desses níveis de preço. Ou seja, o que ela vai se sustentando acima, se ela voltar para baixo desse patamar aqui, essa mínima aqui, passar a trabalhar principalmente abaixo da média, principalmente abaixo ali de um patamar de 61,78 a 60,84, já começa a trazer um aspecto de perda de força da tendência de alta de médio prazo. Anularia essa tendência de alta de médio prazo. Mas isso não iria ser algo tão negativo no primeiro momento, porque pelo gráfico mensal isso estaria o quê? Poderia estar aqui num processo só de correção normal mesmo, no gráfico mensal, só do médio prazo deu uma mudada de expectativa e a gente continuaria olhando para esse patamar aqui. Na hora que retornar para cima algum sinal mais forte de alta no gráfico semanal nos próximos meses, se isso aqui acontecesse, seria um indício de quê? De parar a correção do mensal e aumentar a chance de subida do preço, favorecendo a continuidade da tendência de alta de prazo maior e tendo a chance de retomar a tendência de alta de médio prazo. Ultrapassando essa região dos R$ 69,00 a R$ 70,00, R$ 69,00 aqui no semanal e R$ 70,00 no mensal, a próxima região mesmo mais relevante aqui seria a região de R$ 73,00 a R$ 74,00 em termos de resistência. E o ponto mais alto mesmo vai ficar lá no R$ 76,22. Então, cenário positivo, num processo de correção, que traz aqui no gráfico diário um nível de indefinição quando vem aqui embaixo, mas ele vai lá e volta e supera essa máxima, então retoma a tendência de alta, mas logo na sequência não consegue ficar acima, volta aqui para baixo, porque está num nível de preço muito importante no prazo acima, seja no mensal, R$ 70,00, seja no semanal, R$ 69,00. Então está num nível de preço muito importante. Então o curto prazo sofre um pouquinho nessa região, mas ainda assim com viés de alta. Superação da máxima do pregão de hoje, dia 28, ou seja, a partir de amanhã, dia 29, superação da máxima de hoje aumenta mais a probabilidade de subida do preço. O que seria mais interessante para essa compra aqui? Um rompimento dessa máxima, um pivô de alta, do que uma compra aqui muito dentro da zona de resistência e com stop razoavelmente grande para essa resistência, relação risco-retorno desfavorável. Então, se ela ficar aqui assim de lado mais tempo e depois romper para cima, melhor ainda seria para essa compra, ou seja, ficou um tempo de lado em cima dos R$ 70,00, depois rompe e aumenta a probabilidade de buscar a região dos R$ 73 a R$ 74,00, o primeiro nível de objetivo, e depois disso a máxima histórica, que está lá na casa dos R$ 76,22. Então é um ativo para a gente ficar realmente muito atento
em termos de operações, seja de swing trade na ponta compradora ou para estar na carteira de prazo maior, médio prazo, longo prazo, porque está totalmente alinhado para cima. Para mudar completamente aí a expectativa que eu comentei até no gráfico semanal, até no gráfico também no curto prazo, se ela volta para baixo dessa região aqui, ó, que é uma região ali na faixa dos R$60 aqui, mais testada em torno de 61,70, bem testado nessa região, vem para baixo desse patamar e passa a gerar topo descendente no gráfico diário, já traz um aspecto mais negativo, de tendência de baixa de curto prazo, uma chance maior de ter uma correção maior pelo gráfico mensal, daquele movimento que eu já destaquei que pode acontecer aqui, ó. Então esse seria um indício mais forte, mas enquanto o papel estiver recuando de maneira mais fraca, igual aconteceu aqui, ó, vem demorando para chegar no suporte, bate no nível de suporte, gera algum sinal de alta, possibilidade de abrir, de botar ou mais ativos na carteira de prazo maior, ou de abrir alguma compra, seja de curto prazo ou mesmo de médio prazo nessa ação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.